Pronto, fixei com o nosso tema da nossa live. Hoje nós iremos falar sobre como o medo atrapalha os nossos objetivos. Nós temos muitos medos e esses medos faz com que a gente não dê o próximo passo, a gente não arrisque, a gente não vá em busca daquilo que a gente quer por conta desses medos. Me conta aqui nos comentários se você tem algum tipo de medo, se você já deixou de fazer alguma coisa por medo. Quando eu estudava no ensino médio, eu não sentava na frente porque eu tinha medo da professora me fazer alguma pergunta. Eu não perguntava nada durante as aulas porque eu ficava com vergonha das outras pessoas rirem de mim e achar também e de eles acharem as minhas perguntas bobas. Então, quando eu tinha alguma dúvida, eu não perguntava. Eu ia para casa com a minha dúvida e não perguntava para a professora. Além disso, além de ter essas dúvidas, quando eu ia apresentar trabalho na escola, eu não apresentava trabalho porque eu tinha muita vergonha, eu tremia bastante quando eu ia falar em público e isso me travava muito. E por conta de não falar na escola, não tirar as dúvidas, eu ia muito mal nas provas, tirava as notas baixas, não apresentava os trabalhos e por conta disso eu não ganhava a nota do trabalho porque eu não participava e com isso eu ia só me prejudicando nessa questão do medo, por conta de não me arriscar, não vencer esse medo de falar em público. Fui para a faculdade da mesma maneira, com medo de falar em público, com medo de apresentar os trabalhos. Eu lembro que no dia de apresentar o TCC, eu quase dei um treco de tão trêmula que eu fiquei. E esse medo ia sempre me acompanhando. Saí da faculdade com medo de falar em público. E até hoje ainda tenho muita vergonha de falar em público. Estar fazendo essa live aqui é um desafio para mim. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não vou conviver com esse medo, que eu vou me arriscar, que eu vou vencer esse medo. E pra gente vencer esse medo, a gente precisa encarar esse medo de frente. E aí, saí da faculdade, fui pro mercado de trabalho. E vocês sabem que no mercado de trabalho a gente precisa falar em público, a gente precisa se vender para poder conseguir uma oportunidade de trabalho. E aí eu passava nas fases que era escrita e quando chegava nas fases de dinâmica em grupo, ou eu desistia ou eu participava e não conseguia ser boa, não conseguia argumentar bem porque eu tinha muita vergonha. Eu começava a tremer muito, tremia muito, o meu coração batia muito forte, as minhas mãos suavam muito. E aí eu não conseguia organizar as minhas ideias e formalizar um bom argumento para poder vencer aquela disputa, né? Porque é como se fosse uma disputa no mercado de trabalho. Às vezes são 40 pessoas para uma única vaga. E se você não for um bom comunicador, se você não souber vender a sua imagem, vender sobre aquela vaga, você não passa. E aí eu ficava me perguntando, meu Deus, eu vou para tanta entrevista, eu tenho experiência na área que a função pede, eu sei fazer o que a empresa pede, mas eu não consigo passar isso adiante, eu não consigo expor o meu ponto de vista, o meu argumento, e não consigo passar nas fases. Foi aí que eu ia para várias entrevistas. Foi aí que eu comecei a encarar esse medo. E eu lembro que teve uma entrevista que eu passei na primeira fase, depois eu passei na segunda. E na terceira fase foi uma dinâmica em grupo, onde pediu pra eu vender uma escova de dente usada. E aí eu consegui vender essa escova. E esse dia foi um dia muito feliz pra mim, porque eu consegui vencer o medo e consegui vender essa escova e conseguir a vaga de emprego. E a partir dali eu comecei a criar uma confiança em mim, que era possível sim eu me livrar desse medo que me bloqueava e eu não conseguia sair do lugar. Então assim, se você se identifica com essa história, começa a partir de hoje se expor mais, falar mais. Se você
vai para a escola, ou se você agora na pandemia está fazendo o curso online e se é professora, abre o microfone, às vezes faz aula online, não tenha medo de falar. Pergunte, comece a perguntar, porque é assim que a gente começa a perder esse medo, essa vergonha de falar em público. É tirando uma dúvida, é conversando com uma pessoa na rua que você nunca não conhece, é perguntando sobre onde que fica algum lugar, que às vezes quando a gente é muito tímida, a gente não consegue nem perguntar uma informação na rua, porque a gente acha que é uma coisa do outro mundo fazer isso. Então, você tem que começar com as pequenas coisas e você só vai conseguir vencer esse medo encarando ele. Às vezes no seu trabalho você é um profissional muito bom, você tem bastante potencial, mas você não tem iniciativa. Você não consegue dialogar, se comunicar com seu chefe, falar com ele, ver o que é que ele precisa, ver o que é que a empresa precisa e o que é que você pode agregar a mais na empresa para que você suba de cargo. E por conta disso, por você não ter coragem, por você não ter iniciativa de ir lá e perguntar, às vezes um outro funcionário, uma outra pessoa que tem até menos experiência que você, mas que tem iniciativa, às vezes acaba se promovendo antes de você, que às vezes você tem até mais tempo na casa e você não consegue essa promoção porque você não tem iniciativa. E esse medo que a gente sente faz com que a gente não consiga realizar os nossos objetivos, porque a gente fica com muito medo e esse medo nos paralisa e faz com que a gente não consiga ir para o próximo passo. É como se a gente não consegue vencer essa barreira. E aí a gente fica o tempo todo ali só caminhando para trás. Então, se você tem algum tipo de medo, começa a se expor mais para você romper isso. É como eu falei no início da live, estar fazendo essa live aqui para vocês é desafiador para mim, porque eu tenho muita vergonha de falar em público. Eu tô trêmula falando nessa live, mas se eu não vencer esse medo de falar em público, eu nunca vou conseguir falar em público. Para você conseguir falar bem em público, só se expondo, só encarando o medo de frente. E para você vencer esse medo, você tem que enfrentar. Porque todo medo que você não enfrenta, ele se torna o seu limite. E eu não quero mais ter esse medo de falar em público. Então, se você tem algum medo, você precisa também encarar esse medo de frente. Coloca aqui nos comentários se vocês têm algum tipo de medo de fazer alguma coisa, se vocês já deixaram de fazer alguma coisa por medo, que eu quero saber. Para vocês que chegaram agora, eu tava falando que às vezes a gente trabalha numa empresa e às vezes a gente tem experiência para poder subir de cargo e assim a gente não tem iniciativa de ir lá falar com o nosso chefe, de pedir um aumento de salário. E aí às vezes aquele funcionário que não tem tanta experiência quanto a gente vai lá e consegue falar com o chefe, consegue pedir um aumento e o chefe acaba cedendo. E você pensa, meu Deus, eu tô aqui há tanto tempo, mas o meu chefe nunca aumentou o meu salário. Mas sabe por que não acontece isso? Porque você não tem iniciativa. E aquelas pessoas que têm iniciativa são aquelas que conseguem se sobressair. Então a gente precisa vencer esse medo para poder a gente conseguir ir para o próximo nível. Eu lembro que quando eu já perdi a oportunidade de trabalho por conta de medo. Eu era estagiária e aí eu lembro que a menina ela tinha saído de licença maternidade e eu já sabia de tudo que ela fazia. Só que aí o chefe dela pediu para me promover. Eu tinha menos de um ano de estágio. Só que eu fiquei com medo. Por quê? Porque eu tinha que falar com todos os departamentos. Departamento financeiro, RH, o departamento comercial, todos os departamentos. Porque a gente era uma filial com 52 lojas. E aqui na Bahia tinha 3 lojas. Era lá 3 lojas.
E aí a gente precisava falar com o pessoal de Brasília, onde ficava a central. E eu tinha muito medo, porque eu tinha que me comunicar com todas essas pessoas. E como eu era muito tímida, eu rejeitei a promoção por causa disso, porque eu não tive coragem. Aí imagine, eu perdi uma oportunidade de trabalho, de crescer numa multinacional por conta do medo. E é isso que eu digo, quando a gente tem medo, a gente só tem a perder. E várias oportunidades de emprego eu perdi porque eu não sabia vender os produtos na hora da dinâmica em grupo, de vender alguns produtos que sempre nas empresas colocam, né, para você vender alguma coisa quebrada, para você vender uns produtos que é quase impossível vender, mas você precisa vender para mostrar o seu poder de persuasão, de vender qualquer coisa. E aí eu não conseguia vender nada, porque eu tremia, ficava trêmula na hora da dinâmica em grupo e acabava não conseguindo vender nada. Então, para você vencer o medo, você precisa se expor. A gente só consegue vencer uma coisa que a gente enfrenta, como eu falei aqui no início da live. Coloca aqui embaixo se vocês têm algum tipo de medo, que eu quero muito saber. E aí, pra gente... Eu até coloquei alguns tópicos aqui para poder eu falar com vocês. E aí eu me perguntei, até quando eu vou continuar com esse medo? Até quando eu vou deixar essa oportunidade passar pela minha frente e eu não vou encarar, eu não vou crescer na minha carreira por conta de medo de falar em público? Foi aí que eu resolvi abrir o Instagram. Esse Instagram foi no início, foi no ano passado. Eu gravei meu primeiro stories falando que a partir daquele dia, eu ia começar a gravar stories e trazer conteúdos para poder ajudar outras pessoas a realizar os seus sonhos e também a me ajudar a vencer esse medo de falar em público. Foi a partir daquele dia que eu decidi que, independente de qualquer coisa, do meu medo que eu sinto, eu ia encarar esse medo, eu não ia ficar mais refém desse medo e perdendo várias oportunidades. Foi aí que eu comecei a postar conteúdo no meu Instagram e até hoje eu venho postando. E também criei o meu canal no YouTube, para vocês que não conhecem. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre produtividade, organização, planejamento, os mesmos assuntos que eu falo aqui no Instagram. E toda semana eu posto um vídeo lá falando sobre vários assuntos, sobre organização, planejamento e produtividade, para poder ir treinando esse medo que eu sinto de falar em público. E para poder eu melhorar, eu preciso treinar todos os dias. Então, por conta disso, eu posto os stories todos os dias. A maioria eu faço áudios, vídeos mesmo, para poder já ir treinando essa coisa de falar em público. A Tati falou aqui, já tive muito medo de falar em público também. Eu também. O meu celular pausou, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? O meu celular apareceu uma pausada aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Me confirme aqui. Ah, que ótimo. Voltando. Tati, eu tô aqui no Instagram desde ano passado. E assim, eu ainda falta melhorar muito. Mas assim, fazer essa live aqui pra vocês, conversar aqui com vocês, é um desafio pra mim. Meu coração tá acelerado. Meu coração tá acelerado. Sabe, quando você fica nervosa, você não consegue organizar seu pensamento. As coisas não conseguem. É como se somente fosse dar um branco. E você fica nervosa. É horrível. É uma sensação horrível. Estar
totalmente fora da zona de conforto. É o que eu tô sentindo agora, nesse momento. É totalmente fora da zona de conforto. Quando a gente grava vídeos, quando a gente grava vídeo no YouTube, é muito mais fácil. Porque você grava o vídeo, se der alguma coisa errada, você edita o vídeo, é bem tranquilo. Mas no ao vivo, minha filha, não tem o que fazer. A gente... É aquela coisa, né? Como o Faustão disse, quem sabe faz ao vivo. Você não consegue editar, não consegue editar nada. E é assim, então assim, eu sou apaixonada por falar sobre desenvolvimento pessoal. E é um assunto que mudou a minha vida. Eu venho de uma família pobre. E assim, através da leitura, através do conhecimento, onde eu apliquei aquilo que eu aprendi, eu consegui já mudar bastante a minha vida. Para você ter uma noção, eu morava numa cidade, na zona rural mesmo, na roça, não tinha nem energia elétrica, lá não tinha. Veio chegar energia elétrica onde meus pais moram hoje. Foi em 2009, tem 11 anos que tem energia elétrica. Pra você ter noção, eu não assistia nem televisão, porque eu não tinha como assistir televisão, porque a gente morava na roça mesmo, não tinha energia elétrica. Às vezes a professora mandava a gente assistir Globo Repórter para fazer algum trabalho, a gente fazia de conta que ia assistir, mas não tinha como assistir porque não tinha televisão lá. A gente não falava nada porque para não sofrer bullying na escola, né? Porque as pessoas iam rir da nossa cara. Meu pai tinha dinheiro para comprar uma televisão, mas não tinha energia elétrica. Então não tinha como assistir. Às vezes a gente assistia, há um tempo a gente assistia aquela televisão que o pessoal usava bateria de carro, mas aí usava 2 dias e aí no terceiro dia a bateria descarregava e era um Deus nos acuda para assistir. Então a gente desistiu disso e por muito tempo a gente não assistia televisão. Eu lembro que eu morei 17 anos lá com meu pai e minha mãe e não tinha energia. Eu vim morar na cidade em 2009. Foi quando eu comecei a assistir televisão todos os dias. E parece que foi um universo. Quando você mora na roça e... lá era assim, você tinha que comprar as coisas todas, fazer uma lista de compras e comprava tudo no sábado. Se faltasse alguma coisa durante a semana, você só podia comprar no outro sábado. E era uma luta pra gente comprar alguma coisa. Eu tive uma infância muito difícil. Para estudar era um sacrifício. Eu tinha que andar às vezes 1 hora, 2 horas para poder pegar um carro para ir para uma outra cidade para poder estudar e depois na volta fazer o mesmo percurso. O ônibus trazia até um certo local, depois um carro pegava e levava a gente para casa. Só que se tivesse chovendo, a gente tinha que ir andando. Tinha que ir andando na chuva, no sol. O carro só levava se tivesse só fazendo sol. Se tivesse chovendo, o carro não ia, porque lá é uma estrada de barro. Aí o carro deslizava muito e não conseguia subir na ladeira. Enfim, era muito sofrida a vida que a gente levava. E eu entendi que só através do conhecimento é que eu conseguiria mudar a minha realidade. E foi a partir disso que eu comecei a estudar. Eu sempre falava pra minha mãe, quando eu conseguir terminar meu ensino médio, eu vou pra uma cidade, eu não vou ficar aqui na roça, porque eu não nasci pra morar na roça. Só que minha mãe achava que era brincadeira. E quando eu consegui, foi no 2º ano, meu irmão, que morava na cidade, foi lá e me chamou para passar umas férias. E dessa passar férias, acabou que eu tô aqui até hoje, já tenho 11 anos morando na capital, aqui na Bahia. E foi uma das melhores coisas, porque morar na roça é muito difícil, é muito complicado. E depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a ler sobre educação financeira, tudo na minha vida transformou. E eu vejo hoje que só através da leitura é que é possível a gente melhorar a nossa vida. E eu acho que essa questão desse medo, temos alunos que passam por isso, muita gente mesmo. E assim, lá no meu interior, as estradas não tinha cascalho.
que é um negócio que coloca na estrada para poder não deslizar. E era muito difícil pra gente ir pra escola por conta disso. E era muito, o inverno aqui na Bahia é mais ou menos é de junho até mais ou menos setembro. Então são uns 3 a 4 meses. Imagine você indo e voltando na chuva para estudar. E ainda tinha uma coisa, se você demorasse, o ônibus passava no certo local, mas de 6h20 para chegar lá a tempo, a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã e ir andando. E tinha que chegar às 6 horas lá. Se eu não chegasse às 6 horas, a gente tinha que voltar para casa porque o carro já tinha ido embora. Era só aquele ônibus para poder estudar. Se você não pegasse, só no outro dia. E às vezes a gente ia correndo, cansada, na chuva. E aí chegava lá, o ônibus já tinha ido embora. E era horrível. Enfim, às vezes eu fico olhando vários jovens assim que moram ao meu redor, que tem escolas perto para ir e às vezes não dá valor ao conhecimento. E a gente passava tanta dificuldade para conseguir chegar na escola. Eu dava muito valor a estudar, mesmo com toda a dificuldade que a gente tinha, porque eu sabia que só através da escola que eu ia conseguir sair daquela situação e mudar minha vida. E aí eu acho que essa questão do meu medo também, da minha vergonha de falar, era porque eu venho de uma família muito rígida. Meu pai era assim, ele não deixava brincar com ninguém. Menina tem que brincar com menina, não pode brincar com menino. Se você for na casa de alguém, você vai lá, você vai dar algum recado, lá assim, vai dar algum recado. Você deu o recado e vem embora. Não é pra você ficar lá. E aí a gente era assim, era domesticada assim. Tinha que ir no lugar e voltar na mesma hora. Se demorasse, caía na surra. Então, acho que é por conta disso que eu e minhas irmãs, a gente cresceu numa família muito rígida. Não podia nada, a maioria das coisas não podia. A gente não podia brincar durante a semana na casa de ninguém. Se não tivesse nada pra fazer, era assim. Se não tiver nada pra fazer, vai dormir. Não é pra ficar na casa dos outros brincando com ninguém, não. Menino não brinca com menino. E aí, a gente cresceu muito restrita. Porque a criança, quando ela é muito privada das coisas, ela acaba se fechando muito no mundinho dela. E não fala com ninguém, não brinca com ninguém. Então já vai criando um muro desde pequena. Eu acho que isso também fez com que eu ficasse com mais medo, com mais vergonha de falar. E esse medo foi me acompanhando a vida inteira. E até hoje eu ainda tenho muito medo de falar em público. E é por isso que eu abri o meu Instagram. Porque eu vejo muitas pessoas que vêm de uma família pobre, que acham assim... Ah, porque minha mãe e meu pai nasceram na família pobre, eu não vou conseguir nada, eu vou viver pra trabalhar e pra comer. Eu não posso ter uma casa confortável, eu não posso ter um carro, porque aí vem aquela crença limitante. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. E aí, essas pessoas acreditam nessas mentiras que contaram pra elas, que porque ela nasceu numa família pobre, elas não vão conseguir prosperar. E é isso que eu quero desmistificar, desmentir, fazer as pessoas acreditar que não é verdade isso. Para ela desfazer essa mentira, apagar isso da memória delas, que não é verdade. Independente da situação que você se encontra hoje, é possível sim você mudar a sua realidade. É possível uma pessoa pobre se tornar uma pessoa rica, desde que ela corra atrás dos seus objetivos para poder ela conseguir isso. Porque, para a gente conseguir todo e qualquer objetivo, a gente não pode ter medo. Porque tudo que a gente quer está depois, do outro lado do medo. Tanto que a gente tem uma frase que fala: se você não tivesse medo, o que você faria? Com certeza você faria inúmeras coisas. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço que
Um dia eu ainda quero fazer uma palestra. Uma palestra para uma galera, 100, 200 pessoas. Eu me vejo em cima de um palco, palestrando. Mas se eu for olhar essa realidade hoje, é impossível. É impossível com o medo de falar em público que eu tenho. Para chegar lá, eu tenho que me desafiar muito. Eu tenho que falar em público, eu tenho que abrir muitas lives, dar minha cara aqui a tapa mesmo, dizer não. Independente do meu coração bater forte, independente de ficar com a voz ofegante, independente de ficar trêmula, eu tenho que vencer esse medo, eu tenho que enfrentar esse medo de falar em público, porque é assim que eu vou conseguir chegar um dia a palestrar num evento grande para várias pessoas. Eu sempre achei lindo as pessoas na igreja, eu frequentava a igreja, frequento ainda, a igreja católica, e as pessoas acham linda aquelas meninas que conseguem ler lá em cima do altar os versículos, avisos que o padre mandava as pessoas ler. E eu sempre achei bonito. Nossa, eu falei, nossa, como eu queria ler também. Mas cadê a coragem de ir lá ler? E aí, um dia desse eu tava lembrando, eu falei, olha, no dia que eu for na igreja católica, eu vou pedir pro padre pra eu ler. Porque é uma maneira de me desafiar. E é isso que eu digo pra você. Se você tem esse medo, assim como eu, tem medo, você se sente trêmula, dá branco, o seu coração bate forte, você não consegue organizar as suas ideias, vai lá, minha filha, se arrisca, começa a vencer esse medo. Tem medo de falar em público? Abre uma live assim, chama uma amiga ou faz sozinha mesmo, abre uma live e começa a falar em público, porque é isso que vai fazer você vencer esse medo. Se você quer ser hoje uma grande empresária, se você quer exercer um cargo de gerente, de supervisor dentro de uma organização, você precisa ser uma boa comunicadora, você precisa falar bem em público, você precisa dar comunicação para poder dar um aviso, para poder treinar a sua equipe, dar um feedback à sua equipe, porque um supervisor, um gerente, ele está sempre à frente da organização, ele está ali sempre para poder conduzir a equipe dele. Então, se você não tem esse perfil de comunicador, você acaba perdendo essa vaga, que às vezes, como eu falei, às vezes você tem toda a experiência, você tem toda a capacitação para poder exercer esse cargo, mas você não exerce por quê? Porque você tem medo. O medo faz com que você não tenha iniciativa, você não tem coragem de ir lá e falar, não, chefe, o que é que você precisa? Como eu posso te ajudar mais? O que é que eu posso fazer para poder a empresa crescer cada vez mais? Ou até chegar lá com uma proposta que você acha que ele pode implementar na empresa dele para poder alavancar os lucros. E também pedir um aumento. Então, se você não tem essa coragem, outras pessoas que têm, passam na sua frente. Quando a gente não tem coragem de ir lá buscar o que a gente quer, outras pessoas vão lá e tomam o nosso lugar. Hoje a comunicação, ela é fundamental para o nosso crescimento. E se a gente não cresce, o nosso concorrente cresce. E aquela vaga que é nossa, o concorrente vai lá e pega. Então a gente precisa melhorar todos os dias. E a leitura, ela é fundamental para isso. Mas não basta só ler. A gente precisa ler, aprender e aplicar. Porque o conhecimento sem aplicação não vale de nada. E é isso que eu decidi na minha vida. Eu não vou morrer com medo de falar em público. Eu vou vencer esse medo e eu estou disposta a encarar ele todos os dias, mesmo trêmula, mesmo o coração batendo forte, mesmo dando branco. Eu vou sempre estar aqui ajudando outras pessoas a obter os seus resultados, a ser melhor todos os dias, porque é isso que a gente precisa fazer para poder melhorar nossa comunicação e obter melhores resultados. Com certeza todo mundo tem, é verdade, Tati, todo mundo tem essa crença limitante, não só essa crença de achar que quem nasceu pobre vai morrer pobre, como que dinheiro é ruim,
várias coisas que as pessoas acham e acaba de tanto as pessoas repetir, elas acabam acreditando que não é possível. Muitos jovens assim da minha idade acreditam que por eles nascerem numa família pobre, eles vão morrer pobre. E não, minha filha. E não, se você correr atrás, você pode se transformar num rico, no que você quiser. A gente pode ser quem a gente quiser. Só basta a gente correr atrás. As pessoas que não... Eu não sei porque as pessoas, elas não acreditam nelas mesmas, elas não buscam esse crescimento. É porque tem muitas pessoas que buscam resultados imediatos. As coisas estão cada vez mais aceleradas. E aí, muitas pessoas acham que assim, se eu comecei a fazer as coisas hoje e daqui a um mês não deu certo, isso aqui não é pra mim não. Eu não quero mais fazer isso porque é muito demorado, eu não tô aqui pra esperar. Eu quero as coisas logo e agora. E não é assim. A gente planta um pé de manga, a manga não dá com um mês. Ela vai dar com 1 ano, com 6 meses. A gente precisa plantar, regar, esperar crescer e cuidar ali todos os dias até dar o fruto. O problema é que nem todo mundo está disposto a esperar esse processo. Eu quero me desenvolver, eu quero melhorar minha comunicação. Não vai ser do dia para noite. Fiz uma live, hoje essa daqui é a minha segunda live. A primeira eu fiz com uma colega e essa é a primeira live que eu faço sozinha. Se eu abrir outra live amanhã, eu não tô já expert na comunicação. Não é assim que funciona. É um processo. Eu preciso fazer todos os dias, assim como tomar banho. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. E isso que acontece com os jovens. Jovens, adultos, todo mundo. Uma boa parte das pessoas tem essa questão de achar que se eu comecei a fazer hoje uma coisa, não deu certo, pra mim já não quero mais. Porque eu quero coisa rápida, é agora, é logo. E não é assim. Com foco, determinação e estudo, você irá vencer. Obrigada, Izzy. Já conseguiu, já deu certo. Obrigada, Tati. Com certeza. E assim como eu tenho medo de falar em público, você também falou que você tem. Começa a se arriscar, que eu tenho certeza que você vai melhorar pouco a pouco. Começa a falar. Sempre que você tiver a oportunidade de falar com alguém, seja no seu trabalho, o seu chefe fez uma reunião e você quer acrescentar alguma coisa, quer dar alguma ideia, vai lá e faz e fala. Fala sobre o que é que você achou, onde é que pode melhorar. É assim que a gente começa a mudar, é assim que a gente começa a ver a melhora. A nossa iniciativa faz com que a gente consiga ir perdendo essa vergonha dia após dia. Porque se a gente não fizer, se a gente não se arriscar, a gente vai ficar aqui o tempo todo nessa trava, nesse medo. E eu tenho certeza que você vai conseguir quebrar essa barreira do medo e você vai ver que só vai ter melhoras na sua vida. Porque quando você perde o medo, minha filha, você começa a ver que tudo na vida é possível. Que você começa a perguntar, meu Deus, por que que eu não comecei a perder esse medo antes? Eu acho tão incrível as pessoas que falam bem em público, as pessoas que chegam lá e conseguem ter uma boa desenvoltura em público. E eu, que tenho vergonha, é possível para mim. E eu tenho certeza que é possível para vocês também. Me conta aqui, Tati, se você já perdeu alguma oportunidade de emprego por conta de medo. Já aconteceu contigo? Eu até coloquei alguns tópicos aqui que eu queria falar com vocês. A gente deve se perguntar até quando. A gente deve se perguntar até quando eu vou continuar com esse medo. Até quando o medo vai me paralisar, vai me atrapalhar a eu buscar os meus objetivos. O que eu faria se eu não tivesse medo? Quais são as coisas que minha vida poderia
quais são as coisas que eu poderia melhorar na minha vida se eu não tivesse medo. Eu me fiz essa pergunta quando eu comecei a perder várias oportunidades de emprego. Quando eu comecei a perder várias oportunidades de emprego e eu decidi, eu falei, não dá mais eu perder tanta oportunidade de emprego, sendo que eu sei a função que a empresa pede e eu não consigo essa oportunidade de emprego porque eu tenho medo. E aí eu enfrentei assim mesmo esse medo e eu participei de uma entrevista onde era para poder vender uma escova usada, uma escova de dente usada. E eu fui lá e vendi essa escova assim mesmo, trêmula. E eu consegui vencer. Eu consegui passar nessa entrevista. E a partir dali eu comecei a ter mais confiança em mim. Eu falei, olha, é possível. Mesmo tremendo, mesmo com vergonha, mesmo o coração batendo forte. É possível sim eu vencer esse medo. E foi a partir daí que eu comecei a me desafiar. E cada dia que eu dou a minha cara a tapa, aqui eu me exponho, eu falo em público, eu vou melhorando um pouquinho a cada dia. Sempre fui professora, foi onde eu aprendi na marra a falar em público. Ai, que ótimo, Tati. Então, minha filha, você só tem a ganhar mais desenvoltura e falar em público. Que massa. A profissão ensinar é maravilhosa. Eu também amo ensinar, conversar, principalmente sobre assuntos que eu gosto, sobre assuntos que eu tenho interesse. É muito bom conversar ensinar, é muito bom. E como você é professora, você vai desenvolver muito essa questão da comunicação e você vai melhorar muito. Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui pra gente finalizar. A live de hoje foi uma live bem básica, é só pra poder eu ir perdendo mesmo o medo, era só um bate-papo para contar um pouquinho de como eu lido, como aconteceu essa questão do medo na minha vida e como eu fiz para poder vencer esse medo. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui para eu responder para vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a live de hoje. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Um beijo e uma ótima noite para cada um de vocês. Tchau, tchau. E até a próxima live.